Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo numa coisa que mexe com a vida de muita gente: os testes de desempenho. Sabe aquelas provas que às vezes parecem que vão decidir nosso futuro? Pois é, vamos desvendar o que realmente tem por trás delas. Essa pergunta, acho que todo mundo já sentiu isso na pele, né? Aquela ansiedade, a pressão, horas e horas de estudo, às vezes o sonho de uma carreira inteira, tudo parecendo depender de um único momento. É uma sensação que conecta todo mundo. Pois é. E por trás de toda essa ansiedade existe uma ciência, uma história e, olha, um debate bem intenso. O nome técnico para esse tipo de avaliação é teste de desempenho, e eles têm muita história para contar. Então vamos lá, vamos entender isso direito. Para começar, o que exatamente é um teste de desempenho? O que esse nome significa? E mais importante, qual a diferença dele para outros tipos de testes que a gente costuma ouvir por aí? Ok, aqui está o ponto-chave. Um teste de desempenho, olha só, ele não está medindo um talento natural, uma capacidade que a pessoa já nasceu sabendo. Não, ele mede o que foi aprendido, o que foi ensinado e o que foi absorvido. É tipo o resultado de um treinamento, de um estudo específico, seja na escola, num curso para tirar brevet de piloto ou numa certificação profissional. Essa imagem aqui ajuda a gente a visualizar isso perfeitamente. Pensa numa linha, um espectro, ok? Numa ponta, a gente tem a capacidade. Pensa no potencial atlético bruto de alguém. Na outra ponta, o desempenho, que seria como essa mesma pessoa corre os 100 metros rasos depois de treinar muito, com técnica, com preparo. Os testes de desempenho estão ali, ó, nesse lado do desempenho, do que foi praticado. Beleza. Agora, para essa ideia ficar menos abstrata, vamos pegar um exemplo real, um teste padronizado bem conhecido e olhar ele por dentro. O nosso caso de estudo vai ser o SAT-9. É um teste de desempenho acadêmico bem tradicional e que vai nos ajudar a ver, na prática, como essas ferramentas funcionam. Olha só, isso aqui é um relatório de resultados de um estudante. O que eu quero mostrar primeiro está ali na direita. Estão vendo as faixas de percentil nacional? Essas barrinhas mostram a posição da pessoa em comparação com uma amostra de todos os estudantes do país. Quanto mais para a direita a barra, melhor o desempenho em relação à média nacional. Mas não para por aí. Agora vamos focar nos subtestes. A nota geral é toda quebradinha em áreas, tipo vocabulário, compreensão de leitura e matemática. Isso é legal porque dá uma visão bem mais detalhada dos pontos fortes e, claro, de onde precisa de um pouco mais de atenção. É quase um mapa das habilidades, não é só um número. E a coisa fica ainda mais específica. Se a gente olhar ali na esquerda, o teste vai num nível de detalhe impressionante. Chega a analisar coisas como estratégias de resolução de problemas. Isso mostra o quão fundo essas avaliações podem ir. Ok, já vimos um exemplo de perto, agora vamos dar um passo para trás, sabe? Vamos ver onde mais esse tipo de ferramenta aparece no nosso dia a dia. E a verdade é que eles estão em todo lugar. Sério, desde a escola, como o exemplo que a gente acabou de ver, até para tirar uma licença profissional, para ser piloto, fisioterapeuta. Eles são usados no ensino superior e até para comparar como a educação de um país se sai em relação a outros. É um universo gigantesco. Mas por quê? Por que eles se tornaram tão onipresentes? O que fez com que os testes de desempenho virassem uma peça tão central na nossa sociedade? A resposta, como quase sempre, está na história. Essa história toda ganhou muita força lá nos anos 60 com a corrida espacial. De repente, surgiu uma baita preocupação com a competitividade na educação, sabe? Isso fez com que os governos se envolvessem mais, criando leis que exigiam avaliações e prestação de contas. E aí vieram legislações super importantes como a Nenhuma Criança Deixada para Trás nos Estados Unidos, que basicamente colocaram esses testes no centro de tudo. E aí a gente chega no ponto crucial. Com todo esse movimento de responsabilização, as notas desses testes deixaram de ser só um número num papel. Elas passaram a ser usadas para tomar o que chamam de decisões de grande impacto. Decisões que, literalmente, afetam o futuro dos estudantes, a carreira dos professores e até o dinheiro que uma escola recebe. Só que, claro, essa popularização toda não aconteceu sem polêmica, longe disso. O uso massivo desses testes começou a levantar umas perguntas bem sérias sobre o que exatamente a gente está medindo e como a gente está medindo. A primeira pergunta, e talvez a mais importante, é: esse teste é válido? O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte: um teste de matemática está de fato medindo a habilidade em matemática? Ou será que ele está medindo, sei lá, a velocidade de leitura das perguntas?
É uma questão técnica, mas fundamental, que os especialistas levam muito a sério. Depois vem a questão do formato. Pensa bem. Será que marcar um X na opção correta é a mesma coisa que, sei lá, demonstrar que se entendeu um conceito de verdade? Que se sabe construir um argumento, resolver um problema complexo do começo ao fim? É uma dúvida bem pertinente. O que nos leva a uma pergunta talvez ainda maior. Se a gente foca tanto naquilo que é fácil de testar, o que será que estamos esquecendo de medir? E aí entram habilidades super importantes, como criatividade, pensamento crítico, saber trabalhar em equipe, coisas essenciais para a vida, mas que são bem difíceis de colocar numa prova padronizada. No fundo, quem cria esses testes vive um dilema. De um lado, a múltipla escolha é ótima. Dá para cobrir um monte de matéria rapidinho e a correção é objetiva. Mas do outro, as perguntas abertas, tipo uma redação, permitem ver se a pessoa realmente entendeu, se sabe se expressar, só que levam muito mais tempo para corrigir e a avaliação pode ser mais subjetiva. É uma escolha delicada entre eficiência e profundidade. E isso tudo nos deixa com essa reflexão final que é bem complexa. Os testes nos dão dados, e dados são importantes. Mas, ao focar tanto neles, será que a gente não corre o risco de simplificar demais? De reduzir toda a riqueza da educação a um único número? Encontrar esse equilíbrio é talvez o maior desafio de todos quando a gente fala de avaliação educacional hoje em dia.